E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um Explainer. Hoje a gente vai fazer uma viagem daquelas, pelas histórias que literalmente nos formaram. Sabe aqueles mitos antigos que tentavam explicar o mundo? Pois é, vamos ver como eles são muito mais do que só historinhas para dormir. Para começar, eu quero te fazer uma provocação. Pensa comigo. E se todas as grandes mitologias do mundo, a grega, a nórdica, a maia, e se elas fossem, na verdade, uma grande família? Como se fossem primas distantes, sabe? Contando a mesma história de base, só que cada uma com seu sotaque. É essa jornada que a gente vai fazer hoje. Então vamos começar por aí, ouvindo os ecos lá do comecinho de tudo. O mais maluco é pensar que povos que nunca se encontraram, tipo os gregos e os maias, que estavam separados por um oceano gigantesco, olharam para o mesmo céu e fizeram a mesmíssima pergunta. Cara, de onde a gente veio? Como é que tudo isso aqui começou? E para a gente entender as respostas que eles deram, tem uma palavrinha-chave que ajuda muito: cosmogonia. Parece um palavrão, mas a ideia é super simples. É basicamente a história da criação. A narrativa que cada povo inventou para explicar a origem de tudo, do universo, do nosso planeta e, claro, de nós mesmos. Era um jeito de botar ordem no caos. Ok, agora que a gente já está na mesma página, vamos de fato viajar no tempo. A gente vai lá para a Mesopotâmia, para o berço da civilização, para ouvir as primeiras vozes que tentaram responder essa pergunta de $1 milhão. Olha só essa ideia. No começo, só existia água e caos. Isso captura a essência de muitos mitos, especialmente o da Mesopotâmia. Nele, uma deusa chamada Tiamat era a personificação desse oceano caótico. Não tinha forma, não tinha ordem. A ordem só veio quando um deus-herói, Marduk, enfrentou ela numa batalha épica, venceu e usou o corpo dela para criar o céu e a terra. Que imagem poderosa, hein? E aí que a coisa fica mais legal. Porque esses elementos, sabe, o mar caótico, a porradaria cósmica entre os deuses, o herói matador de dragão, isso começa a se repetir em vários lugares. A gente chama esses modelos de história de arquétipos. E eles aparecem em todo canto, mostrando que talvez a gente tenha uma maneira meio parecida de dar sentido ao mundo. E agora a gente entra numa parte que, para mim, é simplesmente fascinante. Vamos dar um pulo no Oriente Médio, que naquela época era um verdadeiro caldeirão cultural. Ali, os deuses não só disputavam fiéis, como eles se transformavam. Um absorvia o outro, é uma verdadeira novela divina. Para a gente entender essa confusão, precisamos conhecer o panteão de Canaã. Os cananeus eram os vizinhos dos primeiros israelitas. E o que a arqueologia mostra hoje é que as religiões deles eram muito próximas, quase parentes. Eles dividiam deuses, rituais e um jeito de ver o mundo. E as conexões são de cair o queixo. Se liga só, o deus pai cananeu se chamava El. O nome ecoa em Elohim, que é um dos nomes para Deus na Bíblia. Yahweh, que se tornaria o Deus de Israel, aparece em textos antigos como um deus da tempestade, muito parecido com outros da região. E a deusa mãe Aserá, por um tempo, foi adorada como sua esposa antes de o culto dela ser proibido. É um emaranhado de histórias que se cruzam. E aí você se pergunta, tá, mas o que aconteceu para tudo mudar? A resposta está aqui, nesse famoso mandamento. Esse foi o ponto de virada. A ideia de um Deus único não surgiu do nada. Foi um longo processo, quase um divórcio religioso. Foi uma revolução que disse, ok, a partir de agora todos aqueles outros deuses que faziam parte do nosso mundo não valem mais. E aqui está o pulo do gato. Os deuses rivais não evaporaram, eles foram rebaixados. Pega o Baal, por exemplo. Ele era um deus super popular em Canaã, o senhor da fertilidade. O que aconteceu com ele? Na nova ordem religiosa, ele virou Belzebu, o senhor das moscas, uma figura do mal. O deus de um povo se tornou o demônio do outro. Pensa na força que isso... Mas pra gente não achar que essa foi a única história possível, vamos atravessar o oceano, vamos dar uma olhada em como as culturas das Américas, que estavam completamente isoladas do velho mundo, responderam as mesmas perguntas de um jeito totalmente original. E aqui a gente tem essa joia, o Popol Vuh, o livro sagrado dos maias. Ele é uma das poucas obras literárias indígenas que sobreviveram à conquista.
É como abrir uma janela para um universo mitológico tão rico e complexo quanto qualquer um que você já ouviu da Grécia ou de Roma. A história da criação maia é simplesmente genial. É uma saga de tentativa e erro. Primeiro, os deuses criaram os animais, mas eles não podiam louvar os criadores. Então tentaram homens de barro, mas eles eram moles e se dissolviam na água. A terceira tentativa, homens de madeira, eram rígidos, mas não tinham alma. Até que finalmente eles usaram massa de milho. E aí, deu certo. Criaram a gente, seres com coração e mente, capazes de agradecer. Isso mostra como o milho era a base de tudo para eles. E essa riqueza está aqui do nosso lado. No Brasil, na Amazônia, tem um mito da cobra canoa. É a história de uma serpente ancestral, que também é uma canoa, subindo o Rio Negro. Em cada parada, ela deixa um grupo de pessoas, dando origem aos diferentes povos indígenas da região. Uma cosmologia que nasce do próprio rio. É lindo demais. Ok, a gente viajou pelo mundo e pelo tempo, mas, no fim das contas, para que servem essas histórias? Porque os mitos, mesmo hoje, na era da ciência, ainda são tão poderosos e mexem tanto com a gente. A chave para entender isso talvez esteja numa frase do antropólogo Claude Lévi-Strauss. Ele disse que o mito é uma máquina de suprimir o tempo. A ideia é que o mito não é só uma história sobre o passado. Quando ele é contado, quando um ritual é feito, aquele tempo da origem se torna presente. Ele conecta a comunidade de hoje com as suas raízes mais profundas, fazendo da criação do mundo um evento vivo, não uma memória distante. E isso tudo joga a bola de volta para a gente, aqui e agora. Se os mitos antigos definiram quem eram os sumérios, os gregos, os maias, quais são as grandes histórias que nós estamos contando hoje? Pensa nos nossos mitos modernos, na ficção científica, nos super-heróis, nas narrativas sobre tecnologia. Que histórias são essas que estão definindo quem a gente é e para onde a gente está indo? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando. Valeu por acompanhar mais esse Explainer.